Vamos começar por onde tudo começa, no impulso, na coragem e também nas mágoas que Áries costuma esconder atrás do "tá tudo bem". Áries, perdoar os próprios impulsos, e quem não acompanhou o seu ritmo. Áries, antes de virar o ano, a grande cura para você passa por um tipo de perdão que parece simples, mas pesa demais. Perdoar a si mesmo por tudo o que fez no impulso. Você é o signo que inaugura o zodíaco, o que testa o terreno, o que se joga antes de ter certeza. Isso é lindo, sem você, nada começa. Mas, junto com essa força, vem aquelas lembranças que ficam cutucando, a resposta atravessada que machucou alguém, a decisão tomada rápido demais, o projeto largado no meio, a briga que explodiu sem freio. Muita coisa que você carrega como culpa é, na verdade, aprendizado de um coração que ainda está descobrindo como dosar fogo. Talvez você precise se perdoar por ter dito sim para uma relação que não tinha nada a ver com você, só porque não queria ficar sozinho. Ou por ter saído de um trabalho de forma abrupta, sem plano B, e depois ter se cobrado por isso. Ou por ter cortado alguém da sua vida num acesso de raiva, e só mais tarde perceber que dava para ter conversado. O problema é que, por trás da imagem de forte e decidido, você guarda uma parte que pensa: se eu tivesse pensado melhor, nada disso teria acontecido. E aí você se julga, se chama de irresponsável, de impulsivo, de exagerado. Só que, se olhar com carinho, vai ver que quase sempre você fez o melhor que sabia fazer com o coração que tinha naquele momento. Perdoar-se não é dizer que foi certo, é só admitir: eu errei tentando acertar, e aprendi. Outra coisa que você precisa perdoar antes de virar o ano é quem não conseguiu acompanhar o seu ritmo. Gente que demorou para decidir, que pediu tempo, que disse agora não. Para você, que vive na urgência, isso muitas vezes soa como desinteresse, provocação, falta de respeito. Você pode ter ficado com muita raiva de quem sumiu, de quem não respondeu na mesma velocidade, de quem não teve a mesma coragem de se jogar que você teve. Mas cada pessoa tem um tempo interno. Tem gente que precisa pensar 10 vezes antes de dar um passo que você dá em 10 segundos. E isso não quer dizer que elas valham menos do que você, só quer dizer que elas são de outro elemento. Se você conseguir perdoar quem foi mais lento, quem hesitou, quem não correspondeu à sua expectativa de intensidade, você se libera de uma quantidade enorme de ressentimento que só te cansa. Nem todo mundo que ficou para trás era contra você. Alguns simplesmente não tinham pernas para correr no mesmo ritmo. Você também precisa se perdoar por todas as vezes em que voltou atrás. Áries se cobra muito por não ter constância, por se empolgar e depois perder o interesse. Aquele curso que começou e não terminou, aquele projeto que teve tudo para dar certo e morreu no meio, aquela mudança planejada que não aconteceu. Você às vezes interpreta isso como fracasso de caráter. Mas, na prática, muita coisa que você largou não combinava mais com você. O que pega é a forma brusca, o jeito como você se sente em dívida consigo mesmo. Antes de virar o ano, vale fazer as pazes com essa parte da sua história. Em vez de ficar repetindo "eu nunca termino nada", você pode olhar e pensar: isso aqui eu deixei porque não fazia mais sentido, e está tudo bem, aquilo ali eu realmente larguei mal, e posso aprender a sair com mais cuidado da próxima vez. Quando você coloca nuance onde antes só tinha culpa, a energia começa a andar de novo. Por fim, existe um perdão delicado: perdoar quem te subestimou. Quem disse que você era infantil, irracional, sem noção, quando, na verdade, você estava tentando viver sua verdade com coragem. Comentários como "lá vai você se meter em confusão" ou "ninguém te leva a sério" criam cicatrizes. Você pode ter guardado mágoa de familiares, chefes, parceiros que riram dos seus planos ou diminuíram seus sentimentos. Perdoar, aqui, não é dizer que isso foi ok. É só entender que essas pessoas estavam presas nos próprios medos e limites, incapazes de enxergar o tamanho da sua força. Elas falaram a partir da própria covardia, não da verdade sobre você. Quando você solta essa mágoa, você deixa de viver para provar nada a ninguém e volta a agir porque sente que é certo para você. Se você é de Áries, uma boa forma de fechar esse ciclo é escolher uma situação específica deste ano. Uma briga, uma decisão, um impulso, um corte. Perguntar: o que eu posso perdoar aqui? A mim? Ao outro? Aos dois? Não precisa virar amigo de novo, não precisa mandar mensagem se não quiser. Mas pode soltar o nó dentro do peito.
O ano novo não exige que você seja outra pessoa. Ele só te pede para não carregar, de novo, o mesmo peso desnecessário. Se você sentiu que esse retrato conversa com a sua vida, me conta nos comentários qual foi o maior impulso de 2024-2025 que você ainda está aprendendo a perdoar. Pode ser algo que fez ou algo que esperava dos outros. Às vezes, escrever isso já é o primeiro passo para aliviar. E, se esse conteúdo te ajudou a se enxergar com mais carinho, vale deixar o like e enviar esse vídeo para aquele amigo ariano que vive se chamando de cabeça quente sem perceber o quanto está sendo duro consigo mesmo. Agora é a vez de Touro, e aqui a conversa fica bem séria. Antes de virar o ano, o grande desafio taurino é perdoar tudo o que mexeu com a sua sensação de segurança, inclusive as suas próprias escolhas. Touro, você é fixo, de terra, e o seu coração se apega. Você se apega a pessoas, empregos, rotinas, lugares, objetos e até a versões antigas de si mesmo. Muitas das mágoas que você carrega não vêm de algo que aconteceu do nada, mas de histórias que você sustentou por tempo demais. Então, o primeiro perdão importante é perdoar-se por ter ficado onde já não fazia bem. Talvez você tenha permanecido anos em um trabalho que te adoecia, porque pelo menos o salário cai todo mês. Talvez tenha segurado um relacionamento frio, onde o carinho vinha em conta-gotas, porque a ideia de recomeçar do zero parecia pior do que qualquer solidão. Talvez tenha mantido uma amizade que virava as costas sempre que você precisava, mas estava sempre ali quando a pessoa queria desabafar. No fundo, você sabia que aquilo já tinha passado do ponto, mas foi ficando, adiando, empurrando. É fácil, olhando para trás, cair na armadilha do como eu fui burro de aceitar isso por tanto tempo. Só que isso é muito injusto com você. Na época, você estava só tentando se proteger daquilo que mais assusta o taurino, a instabilidade. Você achou que estava sendo leal, paciente, resistente. Ninguém te contou que existe uma diferença entre persistir e se abandonar. Antes de virar o ano, vale soltar essa autoacusação. Em vez de repetir "eu me sujeitei a isso", tente olhar e dizer: eu fiz o melhor que consegui com o medo que eu sentia, agora eu sei mais, e posso escolher diferente. Isso muda tudo. Outro perdão essencial é perdoar quem mexeu com o seu chão financeiro ou material. Touro sente na pele quando alguém falha com dinheiro, promessa de trabalho, acordo, sociedade. Pode ter sido um sócio que te deixou na mão, um parente que não devolveu o que prometeu, um parceiro que gastava sem responsabilidade, alguém que pedindo só esse empréstimo bagunçou o seu planejamento. Isso pesa porque, para você, dinheiro não é só número. É sinônimo de segurança, de comida na mesa, de teto, de dignidade. É claro que você não precisa esquecer o que aconteceu, nem repetir a mesma ingenuidade. Mas se você leva essa mágoa intacta para o ano seguinte, corre o risco de fechar o coração para qualquer tipo de troca. Começa a pensar: ninguém é confiável. Toda a sociedade dá errado. Se eu não fizer tudo sozinho, vou me ferrar. E isso te isola. Perdoar aqui é dizer: eu entendi onde eu me iludi, eu vejo onde o outro errou, eu aprendo com isso, a partir de agora, coloco condições mais claras. Você não precisa mais ser o ingênuo, mas também não precisa virar o paranoico que nunca mais confia em ninguém. Tem ainda um perdão delicado: perdoar o próprio corpo. Touro é muito sensorial, gosta de comer bem, dormir bem, sentir prazer. E muitas vezes se culpa por isso. Se este ano você ganhou peso, se cansou mais, se adoeceu, se não rendeu o que esperava, a tendência é brigar com o corpo, chamá-lo de preguiçoso, de lento, de ferrado. Só que, na maior parte das vezes, o corpo só está gritando coisas que você ignorou na mente. Excesso de trabalho, falta de descanso, relações tóxicas, rotina que não respeita seus limites. Antes de virar o ano, talvez você precise pedir desculpas para o próprio corpo por todas as vezes em que o forçou a aguentar mais um pouco, quando ele já estava pedindo pausa. E perdoar-se por não ter começado a dieta perfeita, o treino perfeito, a rotina ideal. Você não precisa entrar no próximo ano se odiando para ter motivação de mudar. Pode entrar se acolhendo: eu cheguei até aqui do jeito que deu, agora eu quero cuidar melhor de você. Isso cria espaço para mudanças reais, e não para surtos de começo de ano que duram 2 semanas. Outro ponto forte para Touro é aprender a perdoar quem não te deu a segurança emocional que você esperava. Você se doa de forma muito concreta,
faz favores, está presente, leva no médico, busca no aeroporto, cozinha, ajuda com dinheiro, com estrutura. Em troca, espera lealdade, constância, presença. E, quando alguém desaparece justamente na hora em que você mais precisava, a ferida é profunda. Dá vontade de fechar a porta para sempre. Mas se você leva essa raiva intacta, você se endurece por dentro. Começa a pensar: eu não posso contar com ninguém, então ninguém vai contar comigo também. E isso não combina com o seu coração, que é generoso por natureza. Perdoar aqui não é convidar de volta para o mesmo lugar de confiança. É apenas tirar essa pessoa do papel de ponto de referência da sua vida. Ela vira só uma parte da história, não a medida do que o mundo inteiro é. Você diz, internamente, você me decepcionou, mas não define o valor que eu tenho, nem o tipo de pessoas que eu ainda posso encontrar. Se você é de Touro, uma boa prática é olhar para este ano e escolher 3 coisas. Uma situação em que ficou tempo demais, uma situação em que alguém mexeu com a sua segurança e uma situação em que o seu corpo te deu um sinal. Em cada uma, pergunte: o que eu posso perdoar aqui para não carregar esse peso de novo? Escreve, se puder. Shifts profundos começam com pequenos gestos assim, íntimos, silenciosos, mas muito poderosos. E já que estamos falando de Touro, signo que adora constância, vale um convite. Se esse conteúdo te ajudou a se enxergar melhor, conta aqui nos comentários qual apego você sente que está pronto para soltar antes do ano virar. Pode ser uma pessoa, um hábito, um medo. Lê também as respostas de outros taurinos, porque muitas vezes a história do outro ilumina a nossa. E aproveita para ver se você já está inscrito no canal. Muita gente acompanha sempre, volta em vários vídeos, mas ainda não clicou em inscrever-se. Confere se o botão está ativado, liga o sininho para receber os próximos conteúdos e manda esse vídeo para aquele taurino ou taurina que vive dizendo: eu já aguentei coisa demais. Talvez esse seja o empurrãozinho que estava faltando para ele ou ela se perdoar também. Agora chegamos a Gêmeos, o signo que pensa 1000 coisas ao mesmo tempo e que, muitas vezes, se cobra por não ser consistente o suficiente. Antes de virar o ano, o grande tema geminiano é perdoar as próprias contradições, e também algumas conversas que ficaram atravessadas pelo caminho. Gêmeos, você é movido por curiosidade. Você muda de opinião, testa, experimenta, volta atrás, compara, analisa, quer entender. Isso é uma baita qualidade, mas o mundo adora te jogar na cara a palavra inconstante. E, depois de ouvir isso tantas vezes, você começa a acreditar. Por isso, um dos perdões mais importantes para você agora é perdoar-se por não ter sido sempre a mesma pessoa, no mesmo lugar, com as mesmas ideias. Talvez este ano você tenha começado um curso e não terminado, iniciado um projeto e depois perdido a graça, marcado encontros que acabou desmarcando, se empolgado com uma pessoa, de repente, sentido que aquilo já não fazia sentido. E aí veio o discurso interno: eu não levo nada até o fim, eu atrapalho a vida dos outros, eu sou confuso demais. O que você esquece é que, muitas vezes, você largou coisas que realmente não tinham mais a ver com você. Não foi preguiça, foi um ajuste fino entre o que você pensou que queria e o que, de fato, combina com quem você é hoje. Antes de virar o ano, vale olhar para essas inconstâncias com mais carinho. Ao invés de se chamar de volúvel, tentar entender: até onde essa experiência fez sentido para mim? O que eu aprendi antes de ir embora? O que eu posso fazer diferente da próxima vez? Você não precisa se perdoar fingindo que foi tudo perfeito. Pode se perdoar admitindo que se perdeu um pouco, mas estava tentando se encontrar. E isso, aliás, é muito mais honesto do que fingir estabilidade sentindo vontade de fugir. Outro ponto delicado: perdoar as palavras ditas na hora errada. Gêmeos têm a língua rápida, o raciocínio rápido, a resposta pronta. Isso é ótimo em 1000 situações, mas às vezes escapa aquilo que você não pensou com o coração, só com o cérebro. Um comentário irônico que magoou alguém, um segredo que você contou achando que não tinha problema, uma brincadeira que o outro levou a sério. Pode ser também o oposto, aquela conversa importante que você enrolou, protelou, contornou com piadas e nunca teve de verdade. Em ambos os casos, é comum você carregar culpa: falei demais, não falei o suficiente, devia ter tido aquela conversa antes, estraguei tudo com uma frase. O perdão aqui vem em 2 partes. Primeiro, reconhecer que, sim,
palavras têm peso. E justamente porque tem peso, você agora pode usá-las melhor. Segundo, entender que você errou tentando se comunicar, e isso é bem diferente de errar por maldade. Se ainda houver espaço e sentido, você pode retomar uma ou outra conversa, pedir desculpas, dizer naquele dia eu falei de um jeito ruim, não era bem aquilo. Mas, mesmo quando isso não for possível, já ajuda muito você parar de se torturar mentalmente como se fosse um monstro. Você é humano, e humanos às vezes falam demais, às vezes engolem demais. Tem também um perdão importante ligado às vidas paralelas que você vive dentro da cabeça. Gêmeos têm o hábito de criar cenários, imaginar possibilidades, pensar e se. Só que, quando as coisas não saem como você imaginou, você tende a se culpar, eu devia ter escolhido o outro caminho, eu devia ter ficado naquele emprego, se eu tivesse aceitado aquela proposta, minha vida estaria diferente. Você se coloca no banco dos réus por decisões que, na época, fizeram sentido com as informações que você tinha. Antes de virar o ano, talvez seja hora de perdoar esse você de trás por não ter sido vidente. Ele só sabia o que sabia. Ele escolheu com base nos medos, desejos e limites daquele momento. Olhar para trás e se condenar com informações que só existem agora é profundamente injusto com a sua própria história. Ao invés de eu estraguei tudo, experimente pensar agora eu vejo o quadro melhor, e posso escolher diferente daqui para frente. Esse pequeno ajuste tira um peso enorme dos seus ombros. Outro detalhe: perdoar quem te chamou de superficial ou falso. Em muitos momentos da vida, gente mais rígida, mais linear, mais lenta para mudar não entendeu a sua natureza mutável. Quando você mudou de ideia, disseram que você não presta. Quando você fez amizade com o outro lado, te chamaram de duas caras. Quando você se afastou de um lugar que já não fazia sentido, te acusaram de não ter raiz. Isso machuca, e você pode ter começado a duvidar da própria profundidade. Mas a verdade é que você sente muito mais do que demonstra, só que precisa colocar em palavras para entender. Você testa, conversa, observa de vários ângulos. Isso não te torna falso, te torna complexo. Perdoar essas pessoas é entender que elas estavam julgando aquilo que não sabem viver. Elas confundiram flexibilidade com falsidade. E, sem perceber, você pode ter se encolhido, parado de falar certas coisas, se adaptado demais para não parecer assim. Talvez seja hora de devolver esses rótulos. Eles não são seus. Por fim, existe o perdão pelos contatos que ficaram pelo caminho. Gêmeos vive em ciclos de conexão. Fala todo dia com alguém, depois some. Cria laços intensos, depois dispersa. Você pode sentir culpa por não manter contato com todos, por não responder sempre na hora, por ter deixado conversas morrerem. Só que manter todo mundo no mesmo nível de presença é impossível, para qualquer signo, mas especialmente para você, que vive cercado de gente. Antes de começar um novo ano, vale se perdoar por não conseguir estar em todos os lugares, para todas as pessoas, o tempo todo. Você não é menos leal porque não manda mensagem diária. Muitas das suas conexões voltam a se acender do nada, e isso é parte natural da sua dinâmica. Onde houver vontade real de retomar um laço, você sempre pode mandar um oi, pensei em você sem precisar se explicar tanto. E onde não houver mais vontade, está tudo certo também. Não é obrigação manter vivo tudo o que um dia já foi importante. Se você é geminiano, uma boa pergunta para fechar este ciclo é: o que eu ainda estou me cobrando mentalmente que já poderia ter virado aprendizado em vez de castigo? Pode ser uma escolha, uma conversa, uma mudança de ideia. Se fizer sentido, escreve aqui nos comentários qual foi a coisa mais difícil de se perdoar neste ano. Uma palavra, um silêncio, uma decisão? Ler outros gêmeos falando disso também pode te dar a sensação de ufa, não sou só eu assim. E, claro, se essa reflexão te ajudou a se olhar com mais leveza, aproveita para deixar o like e compartilhar esse vídeo com aquele geminiano que vive dizendo eu complico tudo na minha cabeça. Talvez ele só precise descobrir que pensar muito e se perdoar mais podem andar juntos. Agora vamos falar de Câncer, o signo que sente tudo em profundidade e que, muitas vezes, se machuca em silêncio. Antes de virar o ano, o grande desafio canceriano é perdoar as feridas ligadas à família, ao passado e à própria necessidade de cuidado, inclusive aquelas que você nem admite em voz alta. Câncer, você nasceu com um radar emocional finíssimo.
Percebe o clima no ambiente, sente o humor das pessoas, adivinha quando alguém não está bem. Só que, ao longo da vida, esse dom foi sendo usado de um jeito desequilibrado. Você passou a achar que é sua função segurar o emocional de todo mundo. A primeira coisa que você precisa perdoar é a si mesmo por ter assumido um papel maior do que o seu tamanho. Talvez, desde cedo, você tenha sido o adulto da casa, mesmo sendo criança, consolando mãe, acalmando pai, cuidando de irmãos, tentando impedir brigas. Hoje, adulto, você repete o script. É quem escuta, acolhe, aconselha, oferece sofá, comida, colo, dinheiro, tempo. E, quando ninguém faz isso por você na mesma medida, a dor é enorme. Aí vem o pensamento, eu que sou bobo, eu que me dou demais, eu que deixo. Antes de virar o ano, vale se perdoar por isso. Você não foi bobo, você só fez o que parecia natural para o seu coração. Ninguém te ensinou a dizer não. Agora você está aprendendo. Outro perdão profundo, perdoar a família pelas falhas afetivas, dentro do que for possível. Não é romantizar quem te machucou, mas tirar um pouco do peso que você carrega. Pais que não souberam demonstrar amor, que foram frios, ausentes, duros nas palavras. Parentes que usavam piada para diminuir você, que criticavam sua sensibilidade, que diziam que você era dramático, chorão, muito sentido. Tudo isso deixou marcas. Muitas das suas reações de hoje vêm dessas dores antigas, o medo de ser abandonado, a dificuldade de confiar de verdade, a mania de testar as pessoas para ver se elas vão ficar. Perdoar aqui pode ser simplesmente aceitar que eles deram o que tinham, com as ferramentas emocionais limitadas que possuíam. Não significa concordar, nem esquecer. Significa parar de esperar que, de repente, eles se tornem pais perfeitos, tios perfeitos, avós perfeitos. Talvez nunca se tornem. E, enquanto você fica preso na cobrança, um dia eles vão reconhecer, vão pedir desculpa, vão mudar. Você congela sua própria vida afetiva. Às vezes, o perdão é só você dizer internamente, do jeito que vocês são, não dá para me nutrir. Eu escolho buscar esse amor em outros lugares, e principalmente em mim. Tem também o perdão pelo passado que não foi como você sonhava. Câncer vive muito de memória. Volta e meia você está revendo mentalmente uma época, uma casa, um relacionamento, uma fase em que tudo parecia melhor. E junto vem uma certa culpa. Eu devia ter aproveitado mais. Eu devia ter valorizado aquela pessoa. Eu estraguei o que tinha de mais precioso. Você se condena por não ter sido a versão perfeita de você mesmo naquela época. Só que aquela pessoa de 10, 15 anos atrás não tinha a maturidade que você tem hoje. Julgar o passado com a cabeça de agora é uma crueldade enorme contigo. Antes de virar o ano, talvez seja a hora de perdoar o você de antes por não ter percebido o valor de certas coisas, por ter se sabotado, por ter deixado alguém ir embora. Ele também estava tentando sobreviver às próprias dores, às próprias carências. Em vez de pensar eu perdi a chance da minha vida, você pode pensar naquele momento eu não tinha estrutura para sustentar aquilo. Se algo parecido voltar, eu vou estar diferente. Esse tipo de perdão abre espaço para novas experiências, em vez de te deixar preso a um álbum de fotos interno que só dói. Outro ponto importante: perdoar quem não te devolveu o cuidado na mesma intensidade. Você cozinha, escuta, está junto, manda mensagem, se importa. E muita gente simplesmente não sabe cuidar de você de volta. Não porque não goste de você, mas porque não aprendeu, não tem repertório emocional, não tem hábito. Você ficou magoado com amigos que sumiram quando você precisou, com parceiros que não perceberam o seu sofrimento, com pessoas que não agradeceram pelo que você fez. É legítimo. Mas, se você leva essa mágoa inteira para o próximo ano, acaba endurecendo o coração e pensando ninguém presta. Perdoar aqui pode ser reconhecer, eu dei mais do que a pessoa podia dar em troca, eu tinha expectativas que ela não tinha como cumprir, e eu negligenciei os sinais disso. A partir daí, você passa a escolher melhor com quem você se doa tanto. Em vez de sair fechando as portas para o mundo, você aprende a abrir menos portas ao mesmo tempo, mas portas mais conscientes. E tem um perdão que é quase um nó.
perdoar a si mesmo pelas vezes em que se fez de difícil, frio ou distante só por medo de se machucar. Câncer é carinhoso, mas quando se sente ameaçado, vira caranguejo, entra na casca, finge que não liga, dá respostas secas, some, testa o outro. Às vezes você afasta justamente quem poderia te fazer bem, só porque não conseguiu dizer eu tenho medo de me apegar e sofrer. Depois, se culpa por isso, eu estraguei tudo, eu afastei a pessoa, eu sou complicado demais. Olhar para isso com carinho, sem se atacar, é fundamental. Você estava tentando se proteger com as armas que conhecia. Perdoar-se é admitir, eu não sou frio, eu sou assustado. Eu posso tentar um jeito novo da próxima vez, com um pouco mais de franqueza e um pouco menos de jogo emocional. Isso já muda a sua frequência. Se você é de Câncer, pode ser muito poderoso escolher uma mágoa de família, uma situação do passado e uma relação em que você se sentiu não correspondido, e perguntar: o que eu posso soltar disso antes do ano virar? Não precisa falar com ninguém, se não quiser. Pode fazer esse movimento só dentro de você, com uma carta, com uma oração, com um pensamento. O importante é que você não continue atravessando anos com o mesmo pacote pesado no colo. E, se esse pedaço da conversa tocou o seu coração, compartilhe aqui nos comentários o que você sente que mais precisa perdoar. É algo com pai, mãe, irmãos, um ex, ou com você mesmo? Às vezes, ver que outros cancerianos passam por dores parecidas dá um alívio enorme. Aproveita também para mandar esse vídeo para aquela pessoa de Câncer que sempre está cuidando de todo mundo, mas nunca fala do que sente. Pode ser o abraço em forma de palavras que ela estava precisando. E, se esse conteúdo te ajudou a se entender melhor, vale deixar o like e guardar o vídeo para revisitar quando bater saudade ou aperto no peito. Pode ser um lembrete de que você não precisa entrar no próximo ano carregando tudo sozinho. Agora é a vez de Leão, o signo que nasceu para brilhar, e que, justamente por isso, se machuca muito quando sente que seu brilho foi ignorado, diminuído ou mal interpretado. Antes de virar o ano, o grande desafio leonino é perdoar as feridas ligadas à imagem, ao ego e ao coração, começando por você mesmo. Leão, você aprende desde cedo que esperam algo de você, que você seja forte, alegre, inspirador, que esteja sempre bem, sempre por cima. Muitas vezes, você assume esse papel sem perceber. Vira o amigo que anima o grupo, o colega que segura a bronca, o filho ou filha que dá orgulho, o parceiro que aguenta tudo. Só que ninguém vê os bastidores. A primeira pessoa que você precisa perdoar é você mesmo por ter vivido tanto tempo no palco, mesmo quando a alma queria bastidor. Talvez este ano você tenha sorrido quando queria chorar, feito piada da própria dor, dito tá tranquilo enquanto por dentro estava exausto. Pode ter se obrigado a manter uma pose de sucesso numa fase em que nada parecia dar certo. Pode ter tentado esconder inseguranças no corpo, na carreira, no amor, atrás de uma imagem impecável. E depois se culpou por fingir, por não ter pedido ajuda, por ter demorado a mostrar vulnerabilidade. Antes de virar o ano, vale olhar para esse personagem com mais compaixão. Ele surgiu como defesa. Você achou que, se mostrasse fraqueza, seria menos amado, menos respeitado, menos escolhido. Se perdoar aqui é reconhecer: eu fiz o que achei que precisava fazer para ser aceito, agora eu posso começar a aparecer de um jeito mais verdadeiro. Você não mentiu sobre quem é, você só escondeu partes que achava que ninguém ia cuidar com carinho. Outro perdão importante: perdoar quem não te aplaudiu quando você mais precisava. Leão sente muito quando divide uma conquista e recebe de volta silêncio, comparação ou crítica. O amigo que minimizou sua vitória, o parente que respondeu com inveja, o parceiro que não comemorou com o mesmo entusiasmo, o chefe que ignorou seu esforço. Essas situações parecem pequenas, mas doem fundo, porque tocam no seu desejo legítimo de ser reconhecido. Você pode ter guardado mágoa de pessoas que fizeram pouco caso dos seus sonhos, que te chamaram de dramático, exibido, exagerado. Pode ter se revoltado com quem tentou te diminuir justamente no momento em que você estava crescendo. Perdoar aqui não é fingir que foi ok. É só tirar essas pessoas do lugar de juiz do seu valor. Elas reagiram a partir das próprias frustrações. Quando você solta essa expectativa de que um dia vão reconhecer, você para de viver tentando provar nada para ninguém e volta a fazer por prazer, não por medalha. Tem também o perdão por ter se colocado em relacionamentos onde você amou maior do que foi amado.
Leão tem um coração enorme, generoso, intenso. Quando gosta, quer mostrar, quer cuidar, quer oferecer o melhor. E muitas vezes atrai gente que adora esse calor, mas não sabe retribuir. Você talvez tenha dado atenção, presença, presentes, apoio, visibilidade e recebido migalhas. E depois se culpou: fui ingênuo, fui burro, me humilhei, dei palco para quem não merecia. Antes de virar o ano, é importante se perdoar por ter acreditado nas promessas, nas entrelinhas, nos gestos que pareciam maiores do que eram. Você viu potencial onde talvez só havia conveniência. Isso não te torna bobo, te torna disposto a amar. O aprendizado é ajustar o filtro, perceber sinais de reciprocidade, não insistir onde seu coração é recebido com indiferença. Perdoar o outro não significa reabrir a porta, mas significa tirar essa pessoa do centro do seu roteiro e devolver o protagonismo a você. Outro ponto delicado: perdoar a si mesmo por todos os momentos de orgulho exagerado. Leão sabe que tem ego e, às vezes, usa isso contra si. Situações em que você não pediu desculpa por teimosia, deixou de mandar uma mensagem por orgulho, deixou uma boa história morrer porque não queria dar o braço a torcer. Na hora, pareceram vitórias de honra. Depois, viraram pesos. Eu perdi um amigo por besteira, eu deixei uma boa relação ir embora, eu bati o pé por nada. Olhar para isso com sinceridade pode doer, mas também liberta. Perdoar-se aqui é admitir: em alguns momentos, eu escolhi o orgulho em vez da conexão. Eu não sabia ceder sem me sentir humilhado, agora eu posso tentar um jeito novo. Se ainda fizer sentido retomar algum laço, você pode dar o primeiro passo. Se não fizer, pode só acolher a versão sua que ainda era muito rígida, muito ferida. Isso já é um movimento de cura enorme. E existe ainda o perdão por não ter brilhado tudo o que você poderia, por medo. Leão não sofre só quando acha que apareceu demais, sofre também quando sente que se escondeu. Talvez você tenha recusado uma oportunidade de se mostrar, uma apresentação, um projeto, um relacionamento, porque morria de medo de fracassar. Talvez tenha guardado talentos, música, arte, liderança, fala, por insegurança, vergonha do julgamento, medo de não ser bom o suficiente. Agora, perto da virada, você se cobra: devia ter ido, devia ter tentado, perdi tempo. Ao invés de transformar isso em castigo, você pode usar como combustível. Perdoar-se por não ter ido antes e decidir: no próximo ano, eu não vou me encolher assim de novo. Seu brilho não existe para ser perfeito, existe para ser real. Você pode errar em público, pode aprender ao vivo, pode ajustar a rota. O que dói mesmo em Leão não é o tombo, é ter ficado parado na plateia da própria vida. Se você é leonino, uma boa forma de encerrar este ciclo é escolher 3 cenas. Uma em que foi menos apoiado do que merecia, uma em que o orgulho falou mais alto e uma em que você se escondeu. Em cada uma, perguntar: o que eu posso perdoar aqui, em mim e no outro, para não carregar isso mais um ano? Escrever isso num papel, fazer um pequeno ritual, mentalizar uma fogueira e imaginar esses pesos virando cinza pode ser um gesto simbólico poderoso. E, já que Leão fala tanto sobre brilho, eu te convido a usar essa energia também aqui. Conta nos comentários qual atitude você quer perdoar em si mesmo antes do ano virar. Pode ser um orgulho, uma omissão, um amor que já deu. Sua partilha pode encorajar outros leoninos a fazerem o mesmo. Se sentiu o coração tocar em algum ponto desse texto, aproveita para deixar o like e mandar esse vídeo para aquele amigo de leão que vive entre o ninguém me vê e o ninguém me supera. Talvez ele só precise ouvir que pode, sim, seguir em frente mais leve, sem tanto peso no peito. Agora chegamos à Virgem, o signo que quer arrumar tudo, inclusive aquilo que não depende só dele. E que, muitas vezes, se envenena aos poucos com culpa, autocrítica e exigência. Antes de virar o ano, o grande desafio virginiano é perdoar os próprios erros, as imperfeições e as pessoas que não têm o mesmo senso de responsabilidade que você. Virgem, você tem um radar finíssimo para detalhes. Enxerga o que ninguém vê: uma falha no relatório, um prazo que não vai fechar, uma frase mal colocada, uma conta errada, um olhar diferente. Isso é um dom enorme. Mas quando esse dom vira lente única, você começa a olhar para si mesmo como olha para um texto cheio de revisão. Só enxerga o que falta, o que poderia ter sido melhor, onde não esteve à altura.
Então o primeiro perdão essencial, perdoar-se por não ter sido perfeito. Talvez este ano você tenha cometido um erro no trabalho que te persegue até agora. Esqueceu um anexo importante, perdeu um prazo, deu uma informação incompleta. As pessoas já seguiram, o problema foi resolvido, mas na sua cabeça ainda toca a frase "eu não podia ter feito isso". Talvez você tenha falhado em algo na família, não conseguiu estar presente num momento crucial, perdeu uma data especial, perdeu a paciência com alguém querido. Ou talvez tenha falhado com você mesmo, não seguiu a dieta, não manteve o treino, não organizou a casa, não colocou em prática o plano perfeito que montou. Você se tortura com "eu devia, eu tinha que", isso é imperdoável. Mas, se olhar com honestidade, vai ver que quase sempre você fez o melhor que dava dentro do contexto. Cansaço, pressão, falta de apoio, 1000 coisas ao mesmo tempo. Perdoar-se aqui não é fingir que não houve responsabilidade. É dizer, eu errei, isso me ensinou, eu não preciso me condenar por mais 5 anos por causa disso. A culpa constante não te torna mais ético, só te deixa paralisado e exausto. Outro perdão fundamental, perdoar o corpo por não acompanhar o padrão ideal. Virgem tem uma ligação forte com saúde, hábitos, rotina. Você sabe o que seria o certo. Quantas horas deveria dormir, o que deveria comer, quanto deveria se exercitar, quanto tempo deveria ficar longe do celular. E, claro, a vida real quase nunca acompanha esse manual. Aí o corpo fala: cansaço, dor, vontade de não fazer nada, dificuldade de concentração. E você, ao invés de acolher, briga com ele, chama de preguiçoso, se culpa por não ter disciplina, se pesa por cada deslize. Antes de virar o ano, talvez você precise pedir desculpas ao próprio corpo por ter tratado ele como máquina. E se perdoar por não ter sido essa versão 100% saudável, produtiva e organizada que você inventou. É muito bonito que você queira se cuidar melhor, e isso pode, sim, ser um objetivo para o próximo ciclo, mas esse cuidado fica muito mais fácil quando vem de um lugar de respeito, não de punição. Em vez de "porque eu sou um desastre", pensar "porque eu mereço me sentir melhor". Essa mudança de tom é um tipo de perdão em ação. Tem também a mágoa que você guarda de quem não leva as coisas tão a sério quanto você. Colegas que fazem tudo pela metade e ainda assim se safam. Gente que entrega trabalho mal feito. Gente que vive atrasada, que promete e não cumpre. Você se mata para que tudo saia direito, e muitas vezes parece que quem faz menos é quem mais se dá bem. A raiva disso é real. Só que, se você não elabora, essa raiva fermenta e vira amargura. Você começa a ver o mundo inteiro como irresponsável, folgado, injusto. Perdoar aqui é delicado, porque você tem razão em boa parte das suas críticas. Mas é importante perceber que nem todo mundo tem o mesmo padrão interno que você. Isso não quer dizer que você tenha que aceitar abusos ou sobrecargas, muito pelo contrário. A saída não é engolir, é aprender a dizer "isso é demais para mim, isso não é só minha responsabilidade. Se eu fizer a parte de todo mundo, eu fico doente". Ao perdoar os outros por não serem como você, você também se dá o direito de parar de salvar tudo e todos o tempo todo. É uma forma de soltar a ilusão de que, se você não ajeitar, o mundo cai. Não cai. E, se cair, talvez nem fosse seu papel impedir. Outro ponto forte para a Virgem é perdoar-se pelas vezes em que foi duro demais com quem ama. Na sua cabeça, você está ajudando, dando um toque, mostrando um caminho melhor. Mas, para o outro, muitas vezes soa como crítica constante, como sensação de que nunca está bom. Depois, quando percebe que machucou, você se culpa: "eu só queria que desse certo, não era para doer". Antes de virar o ano, vale olhar para isso com sinceridade e ternura. Você faz isso porque enxerga potencial. Perdoar-se aqui é reconhecer que ainda está aprendendo a equilibrar exigência com carinho, correção com acolhimento. Você pode, de verdade, dizer "eu peguei pesado, desculpa, é o meu jeito de tentar ajudar, mas eu quero aprender a falar melhor". Tem ainda o perdão por não ter colocado em prática todas as listas, metas e planos que você escreveu. Virgem é ótimo em planejar. Planner, caderno, app, planilha. No começo do ano, então, é um show de organização. Aí a vida acontece, o imprevisto vem, a rotina descarrilha, e você olha para os planos e pensa: fracassei de novo. Essa sensação de estar sempre em dívida com o que você mesmo traçou é pesada demais.
Antes que mais um ano comece, pode ser precioso perdoar o você de janeiro por ter sido otimista demais, e o você de agosto por ter se perdido no meio do caminho. Você não é um fracasso por não ter cumprido tudo. É um ser humano lidando com variáveis que nenhum planner dá conta. Em vez de pensar jogo tudo fora e recomeço do zero, talvez seja mais gentil perguntar: o que eu realmente quero manter disso? O que não faz mais sentido? O que posso fazer de forma simples? Perdoar-se por não ser o robô perfeito abre espaço para você ser uma pessoa melhor com você mesmo. Se você é de Virgem, uma boa forma de fechar esse ciclo é escolher 3 coisas para olhar com carinho. Um erro que você não se perdoa, um aspecto do seu corpo ou da sua saúde com o qual você vive em guerra, e uma situação em que você acha que pegou pesado com alguém. Em cada uma, perguntar: como eu falaria disso se estivesse aconselhando um amigo e não me julgando? E, se sentir vontade, escreve nos comentários qual área da vida você mais precisa aliviar essa cobrança. Trabalho, saúde, família, relacionamento, tudo junto? Só de nomear isso, você já começa a se soltar de uma parte desse peso. E, como Virgem entende o valor de um bom conteúdo útil, se esse texto te ajudou a enxergar suas próprias exigências com mais clareza e compaixão, vale clicar em curtir e compartilhar com aquele virginiano ou virginiana que vive dizendo nada que eu faço é suficiente. Às vezes, um lembrete como esse é justamente o ajuste fino que faltava para a pessoa entrar no próximo ano sendo um pouco mais amiga de si mesma. Agora chegamos a Libra, o signo que passa a vida tentando equilibrar tudo, e que, muitas vezes, termina desequilibrado por dentro. Antes de virar o ano, o grande desafio libriano é perdoar as situações em que você não se colocou, as pessoas que se aproveitaram da sua boa vontade e a si mesmo por ter escolhido a paz aparente em vez da paz verdadeira. Libra, você nasceu com um radar finíssimo para a dinâmica entre as pessoas. Percebe quando o clima pesa, quando alguém fica de fora, quando uma palavra foi dura demais. E, quase automaticamente, você entra em modo mediador, suaviza, traduz, faz piada, faz ajuste fino, tenta deixar todo mundo confortável. O problema é que, ao longo desse processo, você muitas vezes some da própria cena. Então o primeiro perdão importante é se perdoar por todas as vezes em que você não se escolheu. Talvez este ano você tenha topado programas que não queria só para não desagradar. Aceitou convites quando, no fundo, queria ficar em casa. Disse tudo bem para comentários que doeram. Manteve relações em que o outro decidia quase tudo, onde ir, o que fazer, como se falar, e você só ia ajeitando para não criar atrito. Depois, no silêncio do quarto, veio aquele gosto amargo: por que eu não falei nada? Por que eu não fui sincero? Por que eu me traí de novo? Antes de virar o ano, vale olhar para essas situações com menos dureza. Você não se calou porque é fraco. Você se calou porque aprendeu que conflito pode significar perda. Agora está aprendendo que, às vezes, é justamente o contrário. Outro perdão crucial: perdoar-se pelas indecisões. Libra sofre muito com a fama de ir em cima do muro, como se você não ligasse, quando na verdade liga tanto que tem medo de errar a escolha. Você analisa os prós e contras, pensa no que é justo, no que é melhor para o outro, para o futuro, para a imagem, para tudo. E, às vezes, trava. Este ano, provavelmente houve decisões que você empurrou até o último minuto. Terminar ou não uma relação, aceitar ou não uma proposta de trabalho, mudar ou não de cidade, dizer sim ou não a um convite importante. Quando finalmente escolheu, ficou um coro interno: demorei demais, perdi a chance, baguncei tudo. Perdoar-se aqui é lembrar que sua demora não é preguiça, é tentativa de não ferir. Você só precisa começar a incluir nessa equação a pergunta: e se eu me ferir? Talvez algumas oportunidades tenham passado, sim. Talvez você tenha ficado em histórias que já estavam pedindo um fim. Mas se chicotear por isso não desvira o relógio. O que você pode fazer é pegar essas experiências como referência. Da próxima vez que eu sentir esse mesmo nó na garganta, vou me ouvir mais cedo. Isso transforma a culpa em aprendizado. Tem também o perdão por todas as vezes em que você carregou mágoas em silêncio, em vez de falar na hora. Libra detesta climão. Então, quando alguém passa do limite, você engole. Alguém faz um comentário injusto, você ri sem graça. Uma amiga te deixa na mão, você diz: imagina, tranquilo.
Um parceiro fura um combinado importante, você racionaliza, acontece. Só que por dentro vai formando-se uma pilha de ressentimentos. A cada nova situação, aquela pilha balança. Um dia, você explode por algo aparentemente pequeno, e o outro olha sem entender, mas foi só isso. Antes de virar o ano, talvez seja a hora de se perdoar por esse mecanismo. Você não é falso porque engoliu, você só não tinha ferramentas para brigar sem achar que tudo ia desmoronar. Agora pode começar a aprender a falar mais cedo, em doses menores, sem esperar o copo transbordar. E, junto disso, precisa perdoar as pessoas que sinceramente não tinham ideia do tamanho da mágoa que estavam alimentando, porque você nunca deu pistas de que aquilo doía. Não para desculpar tudo, mas para parar de tratar todos como monstros deliberados, muitas vezes, você participou do equívoco não se mostrando inteiro. Outro ponto sensível: perdoar quem se aproveitou da sua diplomacia. Gente que sabia que você não gosta de confronto, por isso, empurrava tarefas, decisões, responsabilidades para o seu lado. Colegas que deixavam você resolver as tretas do grupo, parceiros que contavam com você para ajustar toda a logística da relação, família que jogava em cima de você o papel de falar com fulano, acertar com cicrano, resolver o clima. Em alguns momentos, você deve ter sentido raiva de ser sempre o meio de campo dos problemas dos outros. Perdoar aqui passa por duas coisas. A primeira é reconhecer: sim, teve gente folgada, que se aproveitou. A segunda é admitir que, em algum nível, você também sustentou esse lugar, porque receber o papel de equilibrado, maduro, justo alimentava o seu senso de valor. Agora você vê o preço disso. O perdão nasce quando você decide, a partir de agora, escolher melhor quais conflitos são seus para mediar e quais você vai devolver. Vocês dois podem resolver isso, não é meu. Isso devolve responsabilidade ao outro e tira peso das suas costas. E tem um perdão que doeu especialmente neste ano para muitos librianos: perdoar a si mesmo por ter magoado alguém ao finalmente se posicionar. Depois de um tempo engolindo, você fala. E, quando fala, às vezes derrama tudo de uma vez. Diz verdades que ficaram guardadas anos. Pode ser que, ao colocar um ponto final numa relação ou numa parceria, você tenha visto o outro sofrer muito. E, como você odeia ver sofrimento, acabou se punindo: fui cruel, fui frio, devia ter aguentado mais um pouco. Mas a verdade é que você só não aguenta mais ser o único que se adapta. Perdoar-se aqui é entender que cuidar de si também vai doer em alguém, de vez em quando. Não porque você quer ferir, mas porque a vida real não permite agradar a todos sempre. Você pode se responsabilizar pela forma. Talvez da próxima vez falar aos poucos, preparar terreno, ser mais gentil na entrega, mas não precisa se culpar por ter tomado uma decisão que era necessária para a sua sanidade. Se você é de Libra, uma boa forma de encerrar este ciclo é pensar em 3 cenas: uma em que você não se escolheu, uma em que ficou em cima do muro mais do que deveria, e uma em que finalmente se posicionou e depois se sentiu culpado. Pergunte em cada uma: o que eu posso perdoar em mim aqui, para não carregar essa história como dívida eterna? Às vezes, só mudar a frase interna, de eu estraguei tudo para eu fiz o melhor que consegui com o que eu sabia, já libera um pedaço enorme de energia. E, como Libra entende como ninguém o poder do diálogo, eu te convido a continuar essa conversa aqui embaixo. Escreve nos comentários qual situação de injustiça ou de desequilíbrio você mais sente que precisa soltar antes do ano virar. Pode ser algo com outra pessoa ou com você mesmo. Ler experiências de outros librianos pode te dar ideias de como se tratar com mais gentileza. Se sentir que esse conteúdo te ajudou a entender melhor seus próprios conflitos, aproveita para curtir o vídeo, salvar para reler antes daquela conversa importante que você vem adiando e enviar para aquele amigo de Libra que vive tentando ser o bonzinho e saindo ferido. Pode ser o empurrão que faltava para ele começar a se perdoar também. Agora é a vez de Escorpião, o signo que sente tudo em profundidade máxima e que tem uma memória emocional afiadíssima. Você lembra de detalhes que todo mundo já esqueceu, guarda frases, olhares, situações. Isso é poder, mas também pode virar prisão. Antes de virar o ano, o grande desafio escorpiano é perdoar o que te tirou o controle, pessoas que te traíram, situações que fugiram da tua mão e, principalmente, a si mesmo por tudo o que você não conseguiu prever ou evitar. Escorpião, você tem um radar para energia que é quase sobrenatural.
Muitas vezes, você sente quando algo está estranho muito antes de ter prova. O problema é que, quando alguma coisa ruim acontece, uma traição, uma mentira, uma decepção, você tende a pensar: eu sabia, eu senti, então por que não fiz nada? E transforma a dor em autoacusação. Então, o primeiro perdão que você precisa trabalhar, perdoar-se por não ter conseguido se proteger de tudo. Talvez neste ano você tenha confiado em alguém que, depois, mostrou outra face. Um amigo que contou o que você falou em segredo. Um parceiro que jurou uma coisa e fez outra. Um sócio que não foi transparente em questões de dinheiro. Você olha para trás e se diz: fui idiota. Me deixei enganar. Logo eu, caindo nessa? Só que, na verdade, você não foi idiota, você foi humano. Confiar não é burrice, é risco que todo vínculo verdadeiro exige. Perdoar-se aqui é admitir: eu enxerguei o melhor naquela pessoa, não o pior. Isso fala mais sobre quem eu sou do que sobre a minha suposta fraqueza. Outro perdão profundo é perdoar quem não lidou bem com a sua intensidade. Escorpião sente fundo, fala fundo, ama fundo, briga fundo. Nem todo mundo tem estômago para esse grau de intensidade. Talvez você tenha se envolvido com alguém mais superficial, que tinha medo de profundidade e sumia quando as conversas começavam a ficar sérias. Talvez tenha se aberto de um jeito raro com uma pessoa que não soube segurar o que você contou. Talvez tenha mostrado um lado vulnerável e recebido uma reação fria, debochada ou distante. Isso machuca porque toca numa ferida antiga, a sensação de ser demais, complicado, difícil de amar. Você pode ter guardado raiva dessas pessoas, não souberam o que fazer com um presente que é raro, não me mereciam. Em parte, é verdade. Muita gente não tem preparo para lidar com emoções densas. Mas, se você continuar se alimentando dessa mágoa, reforça a ideia de que o mundo não te aguenta e se fecha cada vez mais. Perdoar, aqui, é entender que elas reagiram a partir das próprias limitações, medo de olhar para as próprias sombras, pressa, e maturidade emocional. Isso não diminui a profundidade do que você sente, só mostra que você precisa ser mais seletivo com quem entrega o seu subsolo. Tem também o perdão pela sede de prova, de confissão, de justiça perfeita. Quando percebe que algo está errado, Escorpião quer ir até o fim, quer saber exatamente o que aconteceu, com quem, quando, por quê, em qual ordem. Quer a verdade com lupa. Só que, muitas vezes, isso te faz reviver a dor 1000 vezes. Você vasculha redes sociais, mensagens antigas, puxa a história em detalhes, esmiuça. E, mesmo depois de saber tudo, sente que não fechou. Uma parte de você ainda quer que a pessoa admita, se arrependa, sofra, pague na mesma moeda. Antes de virar o ano, vale se perdoar por ter ficado preso nesse ciclo de investigação e revanchismo interno. Você fez isso tentando recuperar o controle, tentando não se sentir vulnerável. Perdoar-se aqui é dizer: eu fui fundo porque estava machucado, agora eu posso escolher não gastar mais energia nisso. E, junto com isso, começa um outro tipo de perdão: perdoar sem esquecer, sem voltar, sem negar o que aconteceu. Só soltar o desejo de vingança. Não para ser bonzinho, mas porque carregar esse veneno te intoxica mais do que intoxica o outro. Outro ponto delicado: perdoar-se pelas vezes em que você também machucou quem te queria bem. Escorpião não é só vítima, e você sabe disso. Em momentos de dor ou ciúme, você pode ter testado pessoas além da conta, feito joguinhos emocionais, sumido sem explicar, dito coisas cortantes sabendo exatamente onde ia doer. Pode ter manipulado uma situação para ver se o outro provava amor, criado ciúmes de propósito, dado gelo, cortado contato radicalmente. Depois, quando a poeira baixa, você vê que exagerou. Sabe que passou do ponto. Aí vem a culpa silenciosa, aquela que você não mostra. Antes de virar o ano, é importante encarar isso sem se destruir. Você fez tudo isso tentando se proteger, tentando não ficar na posição de vulnerável. Perdoar-se não é passar pano, é assumir: eu pequei pelo excesso de defesa, não quero repetir. Se ainda existir espaço, você pode reconhecer isso numa conversa sincera com alguém que importa. Se não existir mais, pode ao menos decidir tratar as próximas pessoas com menos punição preventiva. Há também o perdão por não ter conseguido soltar algo que já acabou.
Escorpião tem dificuldade real em encerrar ciclos por dentro. Por fora, você diz acabou, segue o baile. Por dentro, a energia ainda está lá, revendo cenas, imaginando desfechos alternativos, stalkeando em silêncio, sonhando com a pessoa, remoendo frases. Você pode se culpar por isso. Por que eu ainda penso nisso? Que ridículo, já devia ter superado. Eu me amarro nas minhas próprias correntes. Só que esse apego vem da sua capacidade de vincular-se profundamente, a mesma que faz de você um parceiro leal, um amigo que fica, um profissional intenso. Perdoar-se aqui é admitir que o seu tempo de luto é diferente. Em vez de se xingar por ainda sentir, você pode se perguntar: o que essa história ainda representa para mim? O que eu não aceitei sobre o fim? Às vezes o que dói não é a pessoa em si, mas o que ela simbolizava, uma fase, um sonho, um papel seu. Quando isso fica mais claro, soltar fica menos impossível. E, aos poucos, você consegue perdoar também o outro por não ter ficado, por não ter sido quem você viu, por não ter correspondido à profundidade que você ofereceu. Se você é de Escorpião, uma forma bonita de fechar este ciclo é escolher 3 coisas: uma traição ou decepção que ainda pesa, uma situação em que você se sente culpado pelo que fez reagindo à dor, e um vínculo que já acabou, mas ainda ocupa espaço dentro de você. Em cada um, pergunte: o que eu posso deixar aqui, nesse ano, para não levar inteiro para o próximo? Isso não se resolve numa noite, mas a intenção sincera de perdoar, a si e aos outros, já começa a dissolver um pouco da dureza. E, como o Escorpião entende o valor do que é íntimo e verdadeiro, eu te convido a transformar essa reflexão em movimento. Se algo desse texto te tocou, escreve nos comentários qual tipo de perdão é o mais difícil para você hoje: perdoar quem te feriu, perdoar a si mesmo, ou perdoar o passado. Às vezes ver que outros escorpianos vivem dilemas parecidos ajuda a aliviar o peso. E, se você sente que esses conteúdos te ajudam a ir mais fundo em você, vale deixar o like e enviar esse vídeo para aquele amigo escorpiano que faz o durão, fala que esqueceu, mas vive revirando as mesmas histórias por dentro. Pode ser a faísca que ele precisa para começar a soltar também. Agora chegamos a Sagitário, o signo que vive em busca de sentido e liberdade, e que, justamente por isso, coleciona algumas culpas e frustrações difíceis de admitir. Antes de virar o ano, o grande desafio sagitariano é perdoar os caminhos que não deram em nada, as promessas que não se cumpriram e a si mesmo por não ser essa criatura sempre otimista e dona de um plano perfeito. Sagitário, você é movido por horizontes. Quando algo te entusiasma, você fala, planeja, chama todo mundo, faz 1000 imagens mentais do futuro. Curso novo? Você já se imagina formado. Relacionamento novo? Já vê viagem, planos, casa, cachorro. Cidade nova? Você mentalmente já está morando lá. Só que a vida real tem prazos, boletos, cansaço, contratempos. E nem tudo acompanha esse fogo de começo. Então o primeiro perdão importante é se perdoar por todos os projetos que ficaram pela metade. Talvez este ano você tenha começado uma faculdade ou pós e sentido, no meio do caminho, que não era aquilo. Tenha planejado uma mudança de país, por 1000 razões, não conseguiu ir, tenha falado que ia emagrecer X quilos, fazer X viagens, juntar X dinheiro e nada saiu do jeito sonhado. Depois, veio o discurso interno: eu falo demais, eu prometo demais, ninguém mais acredita em mim, eu não levo nada até o fim. Antes de virar o ano, vale olhar para essas histórias com mais honestidade e menos chicote. Em muitos casos, você percebeu que aquele objetivo não fazia mais sentido, ou que o custo era alto demais para o momento. Isso não é fracasso, é ajuste de rota. Outro perdão profundo é perdoar as crenças que você defendeu com unhas e dentes e depois viu que não funcionavam. Sagitário se importa com verdade, filosófica, espiritual, moral. Em algum momento, você abraçou ideias sobre religião, política, relacionamentos, trabalho, propósito, que pareciam a resposta. Talvez tenha tentado convencer outras pessoas, discutido, cortado laços por causa disso. E, com o tempo, viu que a vida é mais complexa, que certas certezas eram simplificações, que você mesmo mudou de opinião. A tentação é se condenar, como eu fui radical, como eu fui arrogante. Perdoar-se aqui é entender que você precisava daquela fase de certeza para, justamente, amadurecer a dúvida.
Não adianta se punir por não ter nascido pronto. Você acreditou no que tinha força para acreditar naquela época. Pode, sim, se responsabilizar pelo que falou ou fez em nome dessas crenças, e se ainda fizer sentido, pedir desculpas para quem machucou. Mas não precisa carregar vergonha eterna por ter sido apaixonado e intenso nas suas convicções. Isso faz parte do seu caminho de buscar um sentido que seja cada vez mais verdadeiro. Tem também o perdão por todas as vezes em que a sua sinceridade machucou alguém. Sagitário não gosta de rodeio. Quando percebe algo, tende a falar direto. Eu não sinto mais isso. Acho que você está se enganando. Não gostei. Não quero. Muitas vezes, você solta a verdade como um tiro, acreditando que está sendo honesto, e está. Mas, depois, quando vê o efeito do que disse, pode sentir culpa. Fui grosso. Pisei em alguém que já estava no chão. Poderia ter sido mais cuidadoso. Antes de virar o ano, vale se perdoar por essas situações em que a sua forma de falar era mais crua do que a pessoa conseguia digerir. Você não fez por maldade, fez porque acredita que enganar é pior. A partir de agora, o aprendizado é temperar verdade com empatia. Não é deixar de falar, é aprender como falar. E, quando fizer sentido, você pode voltar em uma ou outra conversa e dizer: eu ainda penso aquilo, mas reconheço que falei de um jeito duro demais. Não era para te destruir. Isso cura cicatrizes em você e no outro. Outro ponto delicado: perdoar as limitações, suas, dos outros e da vida. Sagitário tem uma relação complicada com limites. Você quer ir mais longe, aprender mais, viver mais, experimentar mais. E bate de frente com falta de dinheiro, burocracia, responsabilidades com família, saúde, tempo. Bate de frente com pessoas que não querem arriscar junto, que preferem ficar no seguro. Bate de frente com o próprio corpo, quando ele não acompanha a agenda que a sua cabeça imagina. Em vez de sentir só frustração, você às vezes transforma isso em mágoa, contra o país, contra a família, contra o parceiro, contra si mesmo. Perdoar aqui é aceitar que, sim, houve sonhos apertados demais para o contexto. Que teve viagem que não deu, intercâmbio que não saiu, plano que não coube no orçamento. Que houve momentos em que você mesmo se sabotou, gastou onde não devia, procrastinou, deixou para depois. E, ainda assim, isso não invalida o seu direito de sonhar de novo. Quando você solta a ideia de que se não foi lá atrás, nunca mais vai ser, abre espaço para caminhos diferentes, talvez mais simples, menos grandiosos, mas muito mais possíveis. A vida não está contra você porque disse alguns não, ela só te convidou a revisar rota. Há ainda um perdão que dói especialmente em Sagitário: perdoar-se por ter ido embora. Você é signo de movimento. Em vários momentos, a sua saída salvou a sua saúde mental. De um ambiente pesado, de um relacionamento sufocante, de um trabalho que matava sua alma. Mas isso não quer dizer que não doa olhar para trás e ver quem ficou. Talvez você carregue culpa por ter deixado a família para morar longe, por ter encerrado um casamento, por ter largado um emprego estável, por ter sido o que saiu primeiro. Lá no fundo, uma voz sussurra: fui egoísta. Antes de virar o ano, é importante reconhecer que, em muitos casos, ficar teria sido mais egoísta ainda, com você e com os outros. Um sagitariano frustrado, amargo, ressentido, preso onde não quer estar, não faz bem para ninguém. Perdoar-se por ter ido é admitir que você escolheu a vida. Que você escolheu a honestidade com o seu próprio caminho. E que, se alguém se sentiu abandonado, isso também faz parte da história deles, não só da sua culpa. Você pode, sim, acolher as dores que causou. Mas não precisa se condenar por ter seguido o chamado da sua alma. Se você é de Sagitário, uma boa forma de encerrar este ciclo é pensar em 3 coisas: um sonho que não deu certo, uma verdade que você falou de um jeito meio bruto, e uma situação em que você foi embora, de um lugar, de uma relação, de um plano. Em cada uma, perguntar: o que eu posso transformar em aprendizado aqui, em vez de castigo? Escrever isso, conversar com alguém de confiança ou simplesmente pensar sobre isso com sinceridade já começa a aliviar o peso. E, como Sagitário é o grande contador de histórias do zodíaco, eu te convido a transformar essa reflexão em partilha. Conta nos comentários qual é a coisa que você mais quer perdoar em si mesmo antes do ano virar, um plano que não aconteceu, uma partida, uma escolha?
Sua história pode acender uma luz para outros sagitarianos que estão se sentindo fracassados quando, na verdade, estão só em transição. E, se esse conteúdo te ajudou a olhar para o seu ano com mais sentido e menos culpa, aproveita para curtir o vídeo, salvar para rever nos dias em que bater aquela crise de não fiz nada direito e mandar para aquele amigo de Sagitário que vive dizendo que estraga tudo o que começa. Talvez ele descubra que está sendo duro demais com ele próprio. Capricórnio, agora é com você, e aqui a conversa encosta num ponto que você conhece bem: responsabilidade demais, cobrança demais, dureza demais consigo mesmo. Antes de virar o ano, o grande desafio capricorniano é perdoar as metas que não foram alcançadas, as fraquezas que você esconde e as pessoas que não tiveram o mesmo senso de compromisso que você carrega desde sempre. Você é o signo que nasce com uma espécie de planilha interna: objetivos, degraus, prazos, expectativa de resultado. Mesmo quando não escreve nada no papel, a cabeça está sempre fazendo contas. Com tal idade eu deveria estar em tal lugar. Nesse ponto da vida eu já devia ter isso, aquilo outro. E, claro, a vida nem sempre acompanha esse cronograma. Então o primeiro perdão importante é perdoar-se por não ter chegado onde você achava que já deveria estar. Talvez este ano você tenha olhado para a carreira e pensado: era para eu já estar ganhando mais, já era para eu ser chefe, já era para eu ter trocado de área, já era para eu ter um negócio próprio. Talvez tenha olhado para a vida pessoal e sentido: já era para eu ter casa própria, já era para eu ter uma família constituída, já era para eu estar mais estável. E aí veio o discurso interno duro: fui lento, fui medroso, fiz escolhas erradas, perdi tempo. Capricórnio tende a transformar qualquer desvio de rota em prova de incompetência. Antes de virar o ano, vale respirar fundo e olhar o contexto completo. Quantas coisas você carregou que não estavam na sua lista original? Problemas de família, contas inesperadas, cuidados com pessoas doentes, crises econômicas, mudanças no trabalho, coisas que simplesmente fugiram ao seu controle. Além disso, muita coisa que você escolheu adiar foi, na verdade, uma decisão sensata para o momento. Você não ficou parado porque era preguiçoso, ficou porque estava tentando manter o teto de pé. Perdoar-se aqui é trocar o eu falhei por eu fiz o que deu para fazer com as condições que eu tinha. Isso não te impede de querer mais, só te livra de carregar uma sentença injusta. Outro perdão profundo para Capricórnio é perdoar-se por ter sido o adulto da história cedo demais. Muita gente de Capricórnio teve, na infância ou juventude, que assumir papéis que não eram da sua idade: cuidar de irmãos, organizar finanças da casa, trabalhar muito cedo, ser o porto seguro emocional de pais confusos ou frágeis. Você acabou construindo uma identidade de o responsável, o forte, o que aguenta, o que resolve. Hoje, adulto, continua repetindo esse script: no trabalho, na família, no relacionamento, no grupo de amigos. Só que, no fundo, tem uma parte sua que ainda sente raiva de ter sido tão cobrada, tão cedo. Raiva de não ter podido ser leve, errar, experimentar, desabar. Essa raiva às vezes se volta contra você mesmo. Você não se permite descanso, diversão, vulnerabilidade, porque aprendeu que isso é perda de tempo ou frescura. Antes de virar o ano, talvez seja a hora de perdoar o adolescente que você foi por não ter conseguido falar "não dou conta disso". Junto, perdoar os adultos de então por não terem entendido seus limites. Eles também vieram de uma história de dureza e escassez. Não é justificar tudo, mas é tirar um pouco do peso da culpa que você carrega por ter virado o duro da novela. Tem também o perdão por não conseguir ser sempre a rocha que todo mundo espera. Capricórnio se cobra muito quando sente que fraquejou, quando chorou na frente de alguém, quando precisou pedir ajuda, quando precisou dizer "não estou bem, não vou dar conta". Depois desses momentos, vem a autocrítica: eu tinha que ser mais forte, pareci fraco, me expus demais. Como se você não tivesse direito de desmoronar de vez em quando. Perdoar-se aqui é lembrar de uma coisa simples e óbvia, mas que você esquece: você também é humano. A imagem de pessoa que aguenta tudo pode ser confortável para os outros, mas é uma prisão para você. Quando aceita que às vezes vai falhar, adoecer, cansar, desanimar, você abre espaço para reconstruir a sua força num lugar mais verdadeiro, menos teatral. Não precisa encenar firmeza quando tudo o que o seu corpo e sua alma estão pedindo é pausa.
Outro ponto forte: perdoar quem não teve o mesmo senso de responsabilidade que você. Colegas que não entregam o combinado, chefes que empurram prazos impossíveis, familiares que gastam sem pensar e depois pedem sua ajuda, parceiros que deixam a vida levar enquanto você se mata para planejar. Você olha para isso e pensa, é tão simples fazer o certo, porque ninguém faz. E, ao ver que muitos ainda assim se viram, a raiva cresce. Parece que o mundo premia o improviso e pune o esforço. Antes de virar o ano, pode ser libertador perdoar, aos poucos, essa falta de maturidade dos outros. Não para aceitar qualquer coisa, mas para entender que nem todo mundo está no mesmo estágio de consciência que você. Uma parte deles pode, sim, estar se aproveitando da sua rigidez. Outra parte, simplesmente não sabe fazer diferente. O perdão aqui vem junto com um ajuste de limites. Você não precisa mais assumir tudo para garantir que saia. Pode começar a dizer não, a devolver responsabilidades, a deixar que as consequências cheguem para quem escolhe agir sem pensar. Assim, em vez de acumular amargura, você passa a se proteger. Há ainda um perdão difícil: perdoar-se por ter priorizado o trabalho em detrimento de afetos. Em algum momento, você colocou carreira, estabilidade e obrigação acima de relacionamentos, de amigos, de família, de amor. Perdeu aniversários, viagens, momentos. Talvez tenha deixado alguém especial ir embora porque não era a hora. Talvez tenha percebido, este ano, que tem mais conquistas materiais do que memória de presença. E isso dói. Capricórnio raramente fala disso, mas sente um luto por uma vida emocional que poderia ter sido mais rica. Antes de virar o ano, é importante acolher essa dor sem transformá-la em sentença: eu estraguei minha vida afetiva. Você fez escolhas com medo de faltar, com medo de depender, com medo de precisar de alguém que pudesse falhar. O trabalho parecia mais previsível, mais seguro. Perdoar-se aqui é admitir: eu exagerei na proteção. Posso, aos poucos, abrir espaço para outras formas de riqueza. Ainda dá tempo de se aproximar mais de quem importa, de mandar mensagens, de dizer senti sua falta, de estar presente. O que passou, passou, o que vem ainda pode ser diferente. Se você é de Capricórnio, uma forma honesta de fechar este ciclo é olhar para 3 pontos: uma meta que você sente que falhou, uma situação em que precisou ser forte demais, e uma relação que você negligenciou em nome de obrigação. Em cada uma, pergunte: o que eu posso perdoar em mim e no contexto, para não carregar isso como dívida eterna? Escrever isso, pensar nisso com calma ou até conversar com alguém de confiança já começa a soltar alguns nós. E, como Capricórnio valoriza tanto constância e seriedade, eu te convido a transformar essa reflexão em compromisso consigo mesmo. Conta aqui nos comentários qual cobrança você sente que está pronto para aliviar antes do ano virar. Pode ser uma meta, uma culpa, uma responsabilidade que não é só sua. Isso pode inspirar outros capricornianos a fazerem o mesmo movimento. Se você sentiu que esse conteúdo te ajudou a olhar para seu esforço com mais respeito e menos dureza, aproveita para curtir o vídeo e compartilhar com aquele amigo de Capricórnio que vive dizendo não posso parar nunca. Talvez ele precise ouvir que descansar e se perdoar também faz parte do caminho de quem quer chegar longe. Agora é a vez de Aquário, o signo que enxerga o futuro, mas vive se decepcionando com o presente. Antes de virar o ano, o grande desafio aquariano é perdoar as pessoas que não acompanharam a sua visão, os grupos que te frustraram e a si mesmo por ter fingido desapego quando, na verdade, se importava muito mais do que mostrou. Aquário, você tem uma coisa rara: consegue ver lá na frente. Vê possibilidades, soluções diferentes, jeitos mais justos de organizar a vida, o trabalho, a sociedade, os relacionamentos. E é exatamente aí que você se machuca. O mundo raramente acompanha essa visão. O primeiro perdão importante é perdoar a humanidade em miniatura, isto é, as pessoas ao seu redor que não tiveram a mesma abertura de cabeça que você. Talvez este ano você tenha tentado mudar processos no trabalho, sugerido ideias mais modernas, levantado debates importantes e bateu em muro. Sempre foi assim, não precisa complicar. Isso é bobagem. Ninguém faz desse jeito. Talvez, em amizade ou relacionamento, você tenha proposto uma forma mais honesta, mais livre, mais consciente de se relacionar e encontrou gente insegura, possessiva, presa em modelo antigo. Isso cansa. Aquário tenta, até que uma hora pensa:
Quer saber? Não vou mais tentar nada, deixa cada um no seu quadrado. Só que, quando você endurece desse jeito, vai contra a sua própria natureza. Você não veio ao mundo para aceitar tudo do jeito que está. Perdoar, aqui, é entender que as pessoas não andam todas na mesma velocidade interna. Algumas estão décadas atrás no tipo de percepção que você tem. Isso não faz de você melhor nem de ninguém pior, só mostra que você precisa escolher melhor onde gastar suas revoluções. Nem toda conversa está pronta para o que você enxerga, e isso não é culpa sua. Outro perdão profundo: perdoar os grupos que te decepcionaram. Aquário se envolve com causas, coletivos, projetos, comunidades. Entra achando que, ali, finalmente vai encontrar gente na mesma sintonia. E, muitas vezes, encontra ego, disputa de poder, fofoca, mesquinharia, preguiça. Talvez você tenha se engajado num trabalho em equipe, no final, só meia dúzia levou a sério. Talvez tenha colocado fé numa militância, numa ONG, num grupo espiritual, num rolê de amigos, e percebido que muita gente estava ali mais pela imagem do que pelo propósito. A frustração é grande, porque fere justo a parte de você que ainda acredita em fazer diferente juntos. Perdoar esses grupos não é fingir que estava tudo certo. É só admitir que nenhum coletivo é mais evoluído do que a somatória dos indivíduos que o compõem, e todo mundo está no processo. Você pode sair, se afastar, procurar outro lugar que ressoe mais com você. Mas entrar no próximo ano carregando raiva de gente e grupo como conceito só te isola de novo. E Aquário, por mais que diga que gosta de ficar sozinho, precisa se sentir parte de alguma coisa maior, nem que seja de uma rede pequena, mas verdadeira. Tem também um perdão delicado: perdoar-se por ter se feito de frio, distante ou desapegado, quando na verdade estava doendo. Aquário tem medo real de ser engolido emocionalmente, por família, por parceiro, por problemas, por drama. Então cria uma certa armadura, ironia, piada, discurso racional, ar de tanto faz. Este ano, é bem possível que você tenha passado por situações em que estava profundamente mexido, mas continuou dizendo tá tranquilo, não é nada demais, seguimos. Depois, em casa, a mente girando 1000 pensamentos, o peito apertado, o corpo tenso. Você pode estar se culpando por isso, por não ter falado na hora, por ter deixado o outro achar que você não ligava, por ter perdido oportunidades de conexão por sustentar esse personagem de independente absoluto. Antes de virar o ano, vale olhar para essa defesa com mais ternura. Você não é gelado, você é assustado com a possibilidade de perder a própria liberdade. Perdoar-se aqui é admitir: eu me protegi do jeito que sabia, agora posso, aos poucos, experimentar mostrar um pouco mais do que sinto, sem medo de ser possuído. Vulnerabilidade não é prisão, é filtro. Ela mostra quem realmente está na mesma frequência que você. Outro ponto: perdoar quem te chamou de esquisito, diferente demais, complicado, contraditório. Ao longo da vida, você ouviu muito "você pensa estranho", "ninguém vive assim". Para de ser do contra, você nunca segue o que todo mundo segue. Às vezes em tom de brincadeira, às vezes em crítica direta. Isso machuca, mesmo quando você finge que não. Uma parte sua começa a acreditar que tem algo errado no jeito como você sente, ama, trabalha, se organiza. Perdoar essas pessoas é entender que, muitas vezes, elas estavam tentando proteger o próprio modo limitado de ver o mundo. O seu jeito questionador é ameaçador para quem precisa acreditar que tudo tem uma só forma de ser. Quando você internaliza que é melhor parar de complicar para ser aceito, se trai. Antes de virar o ano, vale devolver esses rótulos. Você não é esquisito, você é original. Quem não soube lidar com isso apenas não está pronto para caminhar ao seu lado nesse trecho. E está tudo bem. Há ainda um perdão importante ligado à sua própria incoerência aparente. Aquário se orgulha de certas ideias, liberdade, igualdade, autenticidade, mas, às vezes, na prática, também falha. Cobra muito discurso dos outros e se pega, em alguns momentos, sendo rígido, julgando demais, criando panelinha, fechando portas. Pode ter cortado gente pela menor discordância, pode ter sido inflexível onde poderia ouvir mais. Depois, percebe e pensa: estou sendo igual a tudo o que critico. Antes de jogar pedras em si mesmo, lembre: ninguém encarna seus ideais 24 horas por dia.
Você está a caminho. Perdoar-se aqui é reconhecer: eu escorreguei, eu fui menos livre ou justo aberto do que eu gostaria, mas eu posso ajustar a rota. Em vez de se chamar de hipócrita, você pode se tratar como alguém que está tentando viver o que prega num mundo que puxa para o outro lado o tempo inteiro. Se você é de Aquário, uma boa forma de encerrar esse ciclo é pensar em 3 pontos: um grupo que te decepcionou, uma situação em que você fingiu que não ligava mas ligava muito, e uma ideia que você defendeu ou criticou demais e hoje vê com mais nuance. Em cada uma, pergunte: o que eu posso soltar aqui, para não entrar no próximo ano carregando essa mesma batalha dentro da cabeça? Às vezes, o verdadeiro gesto revolucionário é justamente escolher leveza onde antes você só via luta. E, já que Aquário é o signo das redes, das conexões e das trocas inteligentes, que tal transformar essa reflexão em conversa? Escreve aqui nos comentários qual é a mágoa que você sente que mais precisa perdoar. É com gente, com grupo, com família, com ex, com você mesmo? Ler outras experiências aquarianas pode te dar uma sensação gostosa de não sou o único aqui. E se você sente que esse tipo de conteúdo te ajuda a organizar as ideias e o coração, vale muito apoiar para que ele continue existindo. Clica em curtir, compartilha com aquele amigo de Aquário que vive falando que não precisa de ninguém mas claramente se importa, e guarda o vídeo para revisitar quando bater aquela vontade de largar tudo e virar ilha. Às vezes o que você precisa não é sumir. É só perdoar um pouco mais e escolher melhor com quem caminhar. Peixes, antes de virar o ano, o grande convite para você é perdoar os mundos que só existiam na sua cabeça, e também o jeito como você se abandona tentando salvar todo mundo. Você tem uma sensibilidade rara. Enxerga nuances que os outros nem percebem, sente o clima, intui intenções, capta o não dito. E, junto com isso, tem uma imaginação poderosa. Muitas vezes, você não se apaixona só por pessoas ou situações, você se apaixona pelas histórias que cria sobre elas. Então o primeiro perdão importante é perdoar-se pelas idealizações que não se confirmaram. Talvez este ano você tenha se encantado por alguém, ao olhar agora, veja que se apaixonou mais pelo potencial do que pela pessoa real. Talvez tenha entrado num relacionamento acreditando que o outro ia mudar, ia se encontrar, ia te escolher, e isso não aconteceu. Talvez tenha colocado fé em uma proposta de trabalho que, no fim, não saiu como prometido. Ou tenha projetado numa amizade uma profundidade que o outro não tinha para oferecer. A tentação é se chamar de ingênuo, bobo, trouxa. Mas, se olhar com carinho, vai perceber que você não foi burro. Você foi coerente com a forma como vê o mundo, buscando o melhor lado, acreditando que as pessoas são mais do que suas defesas. O que faltou, e que você está aprendendo agora, foi checar mais a realidade conforme as coisas aconteciam. Perdoar-se aqui é admitir: eu quis muito acreditar, ignorei sinais, estava carente, estava esperançoso, agora eu enxergo melhor e não preciso me culpar por ter amado com fé. A culpa não desfaz a história, a compaixão consigo mesmo transforma o aprendizado. Outro perdão profundo é perdoar-se por ter se colocado em último lugar tantas vezes. Peixes é aquele signo que diz: tá tudo bem, eu me viro, e realmente se vira. Você dá colo, empresta dinheiro, escuta horas, fica até tarde com alguém no telefone, defende, acolhe, acalenta. Só que, quando você precisa, raramente pede. Fica esperando que alguém perceba. E, quando ninguém percebe, a mágoa vem: ninguém se importa comigo, ninguém faz por mim o que eu faço pelos outros. Antes de virar o ano, vale reconhecer que uma parte dessa dor vem da forma como você mesmo se coloca. Você ensinou as pessoas a te verem como o forte pela sensibilidade, o que aguenta, o que sempre entende. Perdoar-se aqui é dizer: eu ajudei a construir esse papel, sem perceber, agora posso começar a mudá-lo. Isso não diminui o que fizeram com você, mas tira o rótulo de vítima permanente e te devolve algum poder. Você pode aprender a dizer: não posso agora, não tenho condição de ouvir isso hoje, eu também preciso de ajuda. E, sim, algumas pessoas vão estranhar, mas as que forem verdadeiras vão se reorganizar. Tem também o perdão por ter ficado em situações claramente dolorosas por muito mais tempo do que deveria. Peixes têm uma capacidade imensa de aguentar. Um relacionamento que machuca, um trabalho que suga, uma amizade que só liga quando precisa, uma família que vive jogando peso nas suas costas.
Você aguenta porque tem esperança, porque pensa vai melhorar, porque tem medo de fazer o outro sofrer, porque acredita que, se sair, estará abandonando alguém. Quando finalmente sai, em 2024-2025 talvez você tenha saído de alguma coisa importante, vem um misto de alívio e autocondenação, porque eu não fui antes, quanto tempo eu perdi, como eu deixei isso chegar tão longe. Perdoar-se é entender que você só conseguiu ir embora quando teve estrutura emocional suficiente para isso. Antes, você não tinha. Ficar se chicoteando por não ter ido antes só prolonga o sofrimento. Em vez de pensar no tempo perdido, experimente pensar, mesmo demorando, eu fui. E isso diz muito sobre a força que estou descobrindo em mim. Outro ponto sensível: perdoar quem se aproveitou da sua empatia. Pessoas que sabiam que você ia entender, que iam te comover com uma história triste, que iam te prender em laços de culpa. Gente que sumia e voltava quando estava mal, e você sempre estava lá. Gente que prometia que dessa vez vai ser diferente e repetia o mesmo padrão. Gente que sabia que, se chorasse na sua frente, você voltaria atrás. Você tem todos os motivos do mundo para se sentir usado. Mas, se entrar no próximo ano segurando essa raiva como única referência, corre o risco de fechar o coração para quem realmente merece seu carinho. O perdão aqui passa por duas coisas: reconhecer que eles agiram de forma egoísta, sim, e assumir que, em algum nível, você também ignorou alertas, sinais, intuição. Não para se culpar, para se empoderar. A partir disso, você pode manter o coração aberto, mas com fronteiras mais claras. Há ainda um perdão delicado que quase ninguém vê: perdoar-se pelos escapismos. Quando as coisas pesam demais, Peixes foge, para a fantasia, para o celular, para a série, para a comida, para a bebida, para o vício em ajudar os outros, qualquer coisa que tire a mente da dor. Depois, você se julga: eu fujo da realidade, eu procrastino, eu deixo tudo se acumular. Só que esse escape, muitas vezes, é o jeito que você encontrou para continuar existindo num mundo que nem sempre acolhe a sensibilidade que você tem. Antes de virar o ano, em vez de se atacar, você pode olhar para isso como um sinal: se eu estou precisando fugir tanto, o que na minha vida está insuportável do jeito que está? Perdoar-se não significa se conformar, significa parar de se tratar como inimigo. A partir do momento em que você se acolhe, fica mais fácil pedir ajuda, mudar hábitos, organizar melhor o dia, colocar um pouco mais de estrutura em volta da sua sensibilidade, não para engessá-la, mas para protegê-la. Se você é de Peixes, uma boa forma de encerrar este ciclo é escolher 3 coisas: uma idealização que não se cumpriu, uma relação em que você se doou demais, e uma situação em que você percebeu que estava fugindo em vez de encarar. Em cada uma, perguntar: o que eu posso soltar daqui para não viver o mesmo roteiro no próximo ano? Você não precisa resolver tudo hoje, só precisa começar a tirar uma pedra por vez da mochila. E, se esse vídeo tocou naquele lugar silencioso que você raramente mostra, talvez seja um bom momento para colocar um pouquinho disso no mundo. Escreve nos comentários qual é o perdão mais desafiador para você agora. É com alguém que você idealizou, com você mesmo por ter aguentado demais, com uma escolha que adiou sua própria felicidade? Às vezes, só de compartilhar, a dor perde um pouco da força. Se sentir que essa reflexão te ajudou a colocar mais clareza na sua sensibilidade, aproveita para curtir o vídeo, salvar para reler nos dias em que o coração estiver bagunçado e mandar para aquela pessoa pisciana que vive se sacrificando em silêncio. Pode ser exatamente o abraço em forma de palavras que ela precisava para entrar no próximo ano mais leve.